Bem-vindos ao programa Vida Empreendedora. A cada programa eu trago convidados que falam como chegaram onde estão, quais foram seus desafios, seus aprendizados e deixam uma dica importante para você, empreendedor. Hoje eu tenho o prazer de falar com a Daniela Guedes. Ela é gerente de operações de uma multinacional britânica, especialista em gerenciamento de outsourcing e, além disso, ela descobriu na consultoria de imagem uma forma de prosperar na carreira e de compartilhar esse conhecimento com outras pessoas. Eu conheci a Daniela Guedes em um grupo de network feminino. Desde o primeiro instante, eu senti uma simpatia muito grande por ela. E conforme eu fui conhecendo a trajetória dela, fui ficando mais admirada ainda pelo trabalho que ela faz. Tanto que eu a convidei para palestrar em clientes meus para que o negócio deles alavancasse. Eu a chamo carinhosamente de Dani, por isso que muitas vezes você vai escutar eu a chamando desse jeito durante a entrevista. Bem-vinda, Dani! É um prazer recebê-la no programa Vida Empreendedora. O prazer é todo meu, Reni. Boa noite a todos. Estou imensamente feliz aqui de estar sendo entrevistada por você hoje. Mas, Dani, conta um pouco, pessoal, como foi essa sua trajetória até você chegar. Eu sei que você começou muito nova, então vale a pena se contar. Como foi essa trajetória até você chegar nessa descoberta, o quanto a imagem fazia o diferencial na carreira de um profissional? Então, Reni, eu comecei muito cedo a minha carreira profissional, com 13 anos de idade. E aí, ao longo da minha trajetória, eu observei que as pessoas que trabalhavam bem a sua comunicação não verbal, a sua imagem, elas tinham mais sucesso. E é interessante que, assim, eu sou formada em análise de sistemas, um universo completamente diferente, vamos dizer, né? Sempre trabalhei na área tecnológica, mas ao longo do tempo eu fui observando que aquelas pessoas que trabalhavam sua imagem pessoal e profissional, eu observava que elas tinham mais sucesso. E aí, de forma instintiva, eu comecei a fazer pesquisas sobre isso. Porque eu falei assim, olha, que interessante, eu vejo que as pessoas que têm o mesmo potencial técnico, elas têm... elas chegam a lugares diferentes por conta da sua apresentação profissional e sua comunicação do que outras que não têm essa apresentação. E eu mesmo passei por essa transformação, Eni. E eu vi em mim o quanto essa organização de imagem, esse autoconhecimento fez diferença para a minha própria carreira. Então, a partir disso, eu falei, bom, eu preciso me aprofundar, então eu fiz diversos treinamentos e cursos nessa área, né? São mais de 5 anos estudando sobre o tema, e obviamente eu descobri que o universo da comunicação não verbal, ela é realmente impactante e eu acredito que todas as pessoas deveriam ter esse conhecimento. Olha que interessante. Quer dizer, você foi no instintivo, né? Na teoria, você é uma pessoa do lado racional, pela tua formação. Você foi para o instintivo e você percebeu uma sutileza, porque realmente a gente até imagina, sempre a gente só vê o executivo lá bonitinho já, mas a gente não vê de onde ele saiu, né? Como ele chegou lá. A verdade é essa. E daí você conseguiu ver e ainda experimentar isso. Isso foi muito interessante. E daí, então, já puxando, conta os principais desafios, aprendizados desse período, o que você viu, o que você pode trazer para a gente? O que eu vi, assim, Reni, como que eu poderia, eu mesma, potencializar essa minha comunicação não verbal, né, a minha imagem, e até mesmo a da minha equipe, tá? Então, nesse primeiro momento, eu comecei a usar todo esse conhecimento empregando em mim, né, trabalhando todos esses elementos de comunicação em mim. Então, eu readequei o meu cabelo, eu readequei as minhas cores, eu readequei
toda essa parte visual em mim e também a maneira como eu me expressava. E a partir disso, eu também passei esse conhecimento para o meu time. E olha que interessante, a gente mudou o patamar da equipe, né? A gente conquistou muito mais clientes, a gente conquistou muito mais patamares diferentes por conta dessas adequações. Então, só em um projeto eu tive aí o aumento de 30% de faturamento, porque a gente mudou a maneira de se expressar e de se posicionar com um cliente bastante grande, mas, na verdade, a mudança foi muito mais nessa forma de se apresentar do que necessariamente num produto que a gente estava ali colocando. E aí, ao longo desse processo, eu fui cada vez mais trazendo essas adequações, a partir do momento que eu observava, e vi transformações, inclusive, de profissionais da minha equipe fora, que mudaram de patamares de carreira, né? Então, eu fui lá e a pessoa queria alcançar um outro cargo dentro da companhia, e tinha pessoas que já tinham se candidatado 2, 3 vezes para outras posições. E a partir de adequação de imagem que eu fiz, né, com ela conquistou em 3 meses essa outra posição. A partir disso, eu comecei a levar isso para outras pessoas. E hoje eu trabalho com um grupo grande, principalmente de mulheres. Então, assim, eu tenho vários cases e fico muito feliz de pessoas que subiram seus patamares de vida pessoal e profissional usando essas técnicas e ferramentas de imagem. Então, é uma inspiração. Eu sempre que tenho oportunidade, eu passo esse conhecimento. Eu gostaria de ter mais tempo para disponibilizar, mas eu tenho uma carreira executiva, né? Como eu te falei, eu tenho uma formação tecnológica, eu adoro essa área tecnológica. Hoje eu tenho 300 profissionais sobre a minha gestão e eu trabalho com 180 empresas de grandíssimo porte, mas eu uso esses elementos de imagem todos os dias, inclusive agora com você. Que interessante, quer dizer, você com a mesma equipe, com o mesmo produto, serviço que vocês tinham, você conseguiu aumentar 30% o faturamento justamente por as pessoas mudarem sua imagem, terem um melhor autoconhecimento, um melhor posicionamento. Olha quanto que impacta isso numa empresa e as pessoas não percebem. Porque o que acontece, Reni? A gente é instruído a gente investir todo o nosso conhecimento numa parte técnica, né? Eu concordo, ela obviamente ela faz total diferença. Mas quando a gente conversa com uma pessoa pela primeira vez, quando a gente apresenta o nosso produto a primeira vez, quando a gente vai a algum lugar, né, fazer alguma atividade pela primeira vez, 93% do que as pessoas vão achar de nós, o nosso produto, o nosso serviço, ela está relacionada a uma comunicação não verbal, né? E somente 7% é o que realmente você está falando. Então, é um número que a gente não pode desperdiçar. E muitas vezes o que acontece? A gente desperdiça isso. E aí são momentos que você poderia ter tido um resultado completamente diferente. Então, por exemplo, Reni, nesse momento que a gente está passando de um desafio muito grande para conseguir um trabalho, para vender os nossos serviços, são oportunidades que a gente não pode desperdiçar. A gente já não poderia desperdiçar em um momento atrás, ainda mais agora. Então, eu tenho que usar todo o potencial da minha comunicação e da minha imagem nesse momento. Então, olha que interessante, eu vou te dar um exemplo meu recente.
eu estava buscando uma outra oportunidade de desenvolvimento na minha carreira, um outro patamar, e eu recebi o convite para participar de uma entrevista, né? O que eu fiz, Reni? Olha as técnicas aqui, já aqui para vocês. Eu estudei a pessoa que eu ia conversar, tá? E eu vi quais eram os elementos de imagem dela, porque a gente reflete nossos elementos de imagem na outra pessoa. Então, eu percebi que ela é uma pessoa bastante técnica, eu percebi que era uma pessoa que usava óculos, eu percebi que era uma pessoa que usava elementos neutros, eu estudei a biografia dele, e aí eu me preparei, obviamente, para essa entrevista. E eu fui com os elementos de imagem, com comportamento, que eu estudei, que eu imaginava que teriam impacto naquele primeiro momento que ele me conhecia, tá? Então, eu fui com elementos neutros, eu fui de óculos, normalmente eu não estou de óculos quando eu estou em lugares diferentes do ambiente profissional, em frente ao computador, mas eu fui de óculos. Eu me comuniquei com ele exatamente da maneira como ele estava se comunicando comigo, mas isso não foi uma coisa aleatória, isso foi uma coisa estudada. Por quê? Porque eu sabia que da maneira como eu me comunicava com ele, seria mais eficiente e eu teria muito mais sucesso naquela primeira vez. E adivinha? Eu consegui o trabalho. Que legal, mulher! Então, não foi algo abstrato, não foi algo, foi algo estudado. E eu tinha certeza que se não for, que todo aquele ambiente que foi criado, se não fosse por algum outro motivo, obviamente, eu conseguiria a oportunidade. Que interessante. E você conseguiu, né? Então, muito interessante. Mas mesmo assim, você fez tudo isso daí. Tem pessoas que têm mais facilidade de ver esses elementos. Essa pessoa está mais na mídia, consegue pôr lá um santo Google e acha. Mas tem pessoas que não, né? Enquanto muito você acha o nome no LinkedIn e só tá aquela foto parada da pessoa. E aí, como que você faz quando é assim? Como você vai se comunicar com essa pessoa visualmente, eu tô querendo dizer, né? Normalmente, assim, eu pesquisei dela tudo no LinkedIn, tá, Reni? Porque ela não é uma pessoa que tá numa mídia normal, ok? Mas assim, eu já vi pela foto dele qual que era, né, a expressão dele. Eu vi a formação acadêmica dele, né? Eu vi o que ele curtia, porque você deixa rastros virtuais. Eu vi o que ele curtia, o que ele gostava. Então tudo isso traz informações da pessoa para você, tá? E aí você já tem aí alguns elementos, e também tem uma outra coisa, a própria cultura da empresa. Então, qual é aquela empresa que está te chamando para uma oportunidade para você apresentar o serviço? Qual é o estilo das pessoas? Qual é a cultura e valores dela? Então, assim, você vai se apresentar da mesma forma para uma agência de publicidade, para um escritório de advocacia? Óbvio que não. Mas, assim, quais são os elementos que mais chamam a atenção? Aquelas pessoas que trabalham ali, como que elas se comportam, o que elas falam? Isso tudo te dá informações de comunicação, Reni. E aí você pode construir essa imagem adequada dentro do seu próprio estilo, tá, Reni? Que fique bem claro, eu não mudei o meu estilo. Eu só adequei ele para aquele momento, tá? Então, você usa essas informações para se adequar. Talvez se eu tivesse ido em um outro ambiente, eu poderia ter tirado o meu óculos, eu poderia ter feito uma outra imagem, colocado o meu cabelo para trás, porque você muda a sua imagem. Eu poderia ter colocado um outro tipo de acessório. Eu estou dentro do meu estilo. Mas eu uso recursos porque eu sei que uma franja, ela passa uma informação. Um óculos, ela passa uma informação.
essa cor de batom, ela passa uma informação. Esse acessório passa uma informação. Talvez as pessoas, a maioria delas, não saiba qual, mas com informação você sabe, né? O que você vai transmitir quando a pessoa for te ver. Então, você vai ter mais oportunidade, mais chance de ser ouvida também, Reni. Porque a pessoa já comprou a sua imagem e ela vai poder ouvir o conteúdo do seu serviço, do seu produto, ou até de uma oportunidade de trabalho. Então, é algo que a gente não pode desperdiçar. Então, você estuda isso para poder apresentar a imagem que vai casar com aquele objetivo que você quer atingir. Muito interessante. Uma coisa que até te perguntar e você já respondeu. Se eu não tenho esse estilo, vou ficar mudando radicalmente? Não. Você simplesmente se adaptou ao que a pessoa já é. Você só adaptou para aquela empresa. Não importa, no teu caso era uma proposta nova, mas se a pessoa quer conquistar um novo cliente também, é possível usar todas essas ferramentas que você está falando para conquistar essa pessoa que você está conversando, que está na tua frente. Eu sempre falo nas minhas mentorias de vendas, eu falo para a gente sempre estudar a pessoa, a empresa que você vai entrar, mas eu nunca tinha acrescentado esse ponto teu sobre a imagem. Olha que interessante, e olha que eu assisti algumas palestras suas, mas é muito interessante, realmente, às vezes é o que você mostrou agora, colocar o cabelo para trás, ou tirar o óculos, de repente um acessório, um brinco menor, que seja. Para aquele lugar talvez fosse mais ou menos. Você comunica, Reni, a gente não dá essa devida atenção, né? A gente faz isso de forma aleatória e sem os devidos conhecimentos. E óbvio, dá certo, né? A gente também, né? Claro, dá certo. Mas se a gente tiver um pouco mais de informação, você concorda que poderia dar mais certo? Né? Você concorda que aquilo poderia realmente fazer uma diferença num momento em que você estava precisando e você fala, puxa, como é que eu posso ser mais assertiva? Ainda mais no mundo, Reni, tão competitivo que nós estamos. Então, a informação ela faz muita diferença. E sabendo que 93% do que a pessoa pensa de nós é através da nossa comunicação não verbal, como é que eu vou desperdiçar isso? Então, eu vi na prática, Reni, eu vi na prática com a minha equipe, comigo, que os resultados, eles são muito diferentes. Eu vou te dar um outro exemplo. Eu acabei de atender uma pessoa da Mastercard que ela queria passar de uma posição operacional para uma posição comercial. A mudança é uma mudança grande, porque imagine uma pessoa que te conhece como operacional, tá? Você assumir uma gerência comercial. E ela já tinha tentado algumas vezes ao longo dos 10 anos que ela está na companhia, passar para esse, né, para esse novo cargo. E ela falou assim, Daniela, estou te procurando porque eu acredito que alguma coisa na minha imagem, não nas minhas competências, esteja me impedindo de conseguir essa oportunidade. Nós fizemos um trabalho de dentro para fora, tá, Reni? E, de novo, eu não mudo nada da pessoa que não esteja dentro do estilo dela, do estilo de vida dela, da história dela, daquilo que ela gosta. Eu só adequo. E o que não foi a minha, assim, não surpresa, porque eu já sabia que aquilo ia acontecer, passados 4 meses depois da consultoria, ela me mandou muitos áudios que ela tinha conseguido essa oportunidade. Quando ela terminou essa fase de readequação de imagem, vamos assim dizer, ela também tinha se transformado. Porque quando você adequa esses elementos de imagem, Reni, você se torna uma pessoa muito mais confiante também.
porque é um trabalho de autoconhecimento. Então, você sabe se posicionar, você vai com confiança vender o seu serviço, o seu produto, você sabe se colocar porque você está dominando a sua apresentação. Então, ela falou, Dani, foi tão surpreendente a minha mudança que um colega meu que trabalha comigo há 10 anos, ele não me reconheceu. Quando eu cheguei, né, com a readequação de cabelo, de maquiagem, da própria forma de andar, de se apresentar, de se vestir, ele não me reconheceu, ele conversou comigo e não me reconheceu. E aí, as pessoas falaram assim, olha, você ganhou na Mega Sena? E ela falou, Dani, eu não comprei uma peça de roupa. E é verdade, porque a gente não comprou nenhuma peça de roupa. Eu falei, você ganhou na Mega Sena? O que aconteceu com você e tal? E, na verdade, não tem nada a ver com dinheiro, não tem nada a ver com coisas caras, não tem nada a ver com isso. Tem realmente a ver, Reni, com conhecimento. E aí, essa é só uma das histórias de várias que eu tenho e que eu me emociono, porque virou um propósito de vida, né? Porque eu tenho a minha carreira profissional, mas hoje eu também tenho uma consultoria que eu faço com as pessoas, mas mais com um propósito de vida, porque você vê pessoas transformadas a partir do momento que ela tem conhecimento de imagem. Então, são muitas histórias e que eu fico assim tão feliz de que as pessoas tenham mais conhecimento sobre o impacto da sua imagem. Imagino que você deve ter muita história interessante, Dani. Sem contar que a autoimagem da pessoa, ela aumenta a autoestima da pessoa. Eu acho que é por isso que tem todo esse impacto. E assim, Dani, agora voltando nesse momento, tá todo mundo online. E aí, como que eu faço online para mudar, para dar esse impacto? Porque uma coisa, quando a gente vai presencialmente no lugar, realmente tem toda essa parte de você mostrar o jeito de ser, o jeito que você se veste, né? Mas no online é praticamente essa parte e acabou. E aí, como que as pessoas estão fazendo? Como que a gente pode fazer? Essa parte representa 70%. Uau! Dos 93%. Então, assim, o nosso rosto, ele é o maior impacto de imagem. Quando as pessoas lembram da Reni, elas lembram do rosto da Reni. Elas não lembram do braço da Reni. Elas não lembram do pé da Reni, elas lembram do rosto da Reni. Então, só o rosto, Reni, é 70% do impacto da nossa imagem. Tá? E aí, depois, óbvio, veio a maneira de você andar, a maneira de você se posicionar, a maneira de você gesticular. Mas esse aqui é o principal fator. Se não fosse isso, os YouTubes não teriam tantas, né? tantas visualizações. Por quê? Porque eles vendem isso, né? Eles vendem essa imagem, eles são influenciadores, por quê? Porque eles estão expressando aqui né, a venda de um produto, provando alguma coisa, fazendo algo, e na maioria né, dos vídeos é daqui para cima. Então, óbvio, quando a gente começa uma adequação de imagem, Reni, o nosso principal elemento é o rosto. E depois a gente segue para o restante, obviamente, do corpo. Mas a principal mudança que as pessoas vão visualizar em você é no rosto. Então, se eu mostrar para você, eu não sei se alguma palestra que você foi minha, mas meu antes e depois, as pessoas acham que eu fiz uma plástica, que eu fiz alguma coisa. Mas, na verdade, não. Eu só trabalhei elementos mesmo de imagem, de cor, né? Basicamente de cor e de acessórios. Então, essa parte aqui nossa de vídeo, ela é 70% da sua comunicação. Se a pessoa não comprar isso de você, ela não vai comprar o restante
seja presencial, enfim, ela não vai comprar. Então, isso aqui é fundamental para os dias de hoje. Você saber se comunicar visualmente pelo vídeo ou na sua comunicação não verbal, obviamente atrelada com sua comunicação verbal, vai ser a diferença de você para uma outra pessoa, nesse elemento de vídeo e de imagem que a gente está vivendo. Porque é um trabalho, Reni, vamos assim dizer, de ilusório de imagem, né? Que nem o mágico. Então, ele pega ali um elemento e você fala, nossa, mas como desapareceu, sumiu e tal? Porque ele está trabalhando, né, ali o ilusório. Você faz a mesma coisa com a sua imagem. Então, não tem nada a ver com valores, né, realmente, com custo, como você falou, um banho de shopping, um banho de loja, um banho de cabeleireiro. Não, a gente não vai cortar o cabelo quando precisa? Vamos todos nós, né? Seja num lugar muito caro, seja num lugar menos, tal, mas a gente vai cortar o nosso cabelo, fazer uma hidratação, enfim. Mas por que você não corta da maneira que vai te favorecer? Por que você não corta com a imagem que você quer transmitir? Ou não de forma aleatória, falar, eu gosto assim, ou tá na moda. Mas será que vai, né, te trazer algo para aquele objetivo que você quer de imagem? Então, nós mulheres, a gente não compra um batom? Seja um batom de R$100 ou de 10, a gente compra, ok? Por que a gente não compra na cor que vai nos favorecer? Né? Por que a gente não usa algo, brincos, um colar tal? Não tem problema de onde seja. Compra algo que vá te favorecer, mas para isso, você precisa se conhecer. Você precisa saber quando você usa uma coisa e quando você usa outra. Não é todas as ocasiões que eu posso usar isso e tal. Poxa, será que o tamanho está adequado para a minha estrutura? Eu vi que os meus não estavam adequados, Eni. Eu posso usar eles? Posso, mas talvez não para aquela ocasião que eu gostaria de impactar com a minha imagem. Então, eu aprendi, falei, poxa, aqui eu acho que não vou usar isso. Esse colar não está adequado para essa ocasião que eu quero transmitir essa imagem. Então, você começa a trazer, você traz um conhecimento para a ocasião. Que legal, e aí você, obviamente, trabalha para trazer uma melhor informação quando você for falar com alguém. Que legal, Dani. Infelizmente, nós somos os últimos minutinhos, Dani, então eu queria pedir para você deixar uma dica rápida para o pessoal, para a gente poder finalizar essa entrevista. Olha, invista em autoconhecimento, invista em se conhecer mais, porque isso vai te trazer mais segurança e vai levar você a vender melhor seu serviço, o seu produto e até você mesmo em uma oportunidade, seja pessoal, tá? De um encontro, de um namoro, ou profissional para atingir os patamares que você deseja. Dani, muito grata, maravilhosa entrevista. Eu acho que você deu dicas maravilhosas ao longo da entrevista. Você simplificou super bem agora no final. E eu quero te agradecer por estar aqui participando com a gente. E eu espero que você que está nos assistindo também tenha gostado e utilize esses insights para o seu negócio. Obrigada, Reni. Um beijo. Obrigada, Dani. E aí, gostou das informações que a Dani trouxe para a gente? São bem interessantes, na verdade. Agora você já sabe, a próxima vez que você estiver na frente do seu futuro chefe, do seu futuro cliente, ou até mesmo do seu cliente, que você tem que fazer uma negociação diferenciada, aumentar o preço, ou dar uma informação que não é tão agradável, já sabe, não basta só a parte técnica, mas a aparência também vai contribuir muito para que essa conversa seja mais harmoniosa possível. Espero que você tenha gostado. Se você ficou com alguma dúvida, quiser fazer alguma sugestão, escreva aqui na nossa rede social. Vai ser um prazer poder responder para você. E te vejo no próximo programa Vida Empreendedora. Até lá!